Olá! Na aula de hoje, nós continuaremos a estudar problemas envolvendo atrito. Na aula de hoje, nós vamos classificar os diferentes tipos de problema que podem aparecer envolvendo forças de atrito e vamos continuar a resolver problemas de equilíbrio de corpos envolvendo forças de atrito. Na aula passada, nós introduzimos o conceito de atrito seco, idealizando um experimento muito simples de empurrar um bloco apoiado sobre uma superfície rugosa. Traçando o diagrama de corpo livre do bloco, identificamos a força de reação da superfície sobre o bloco e representamos essa reação em termos de duas componentes, a força normal N e a força de atrito F, oposta à tendência de movimento do corpo. Aumentando a força aplicada a P de 0 até um limite máximo, observamos num gráfico o valor da força de atrito em função da força aplicada a P e verificamos que a força de atrito estática aumenta até um valor limite, na iminência de deslizamento do corpo. Além desse limite, o bloco desliza e a força de atrito diminui para seu valor dinâmico. A análise de problemas de equilíbrio envolvendo forças de atrito pode ser complicada porque a força de atrito é representada por uma desigualdade, isto é, a força de atrito pode valer qualquer valor desde 0 até seu valor limite. A força de atrito estático só vale μ vezes a normal quando o deslizamento é iminente. Assim, como a força de atrito não é necessariamente igual ao seu valor máximo, não é possível desenvolver um único método de análise válido para todos os problemas envolvendo atrito. Uma segunda dificuldade ocorre também quando dois corpos estão em contato. Ao fazer o diagrama de corpo livre de cada um dos corpos separados, nós precisamos incluir a força de atrito nesses corpos. O sentido da força de atrito sempre é contrário ao movimento, ou à tendência de movimento dos corpos em contato. Então, é necessário observar o movimento relativo dos corpos em contato para representar corretamente as forças de atrito em cada diagrama de corpo livre. Problemas que envolvem força de atrito podem ser classificados em 3 tipos diferentes. Um método diferente para cada tipo de problema pode ser delineado para facilitar a solução do problema. Nos problemas do tipo 1, não é informado que o movimento é iminente. Nesse caso, não se sabe se ao menos o corpo está em equilíbrio. Então nós devemos checar se o corpo de fato está em equilíbrio ou não. Para isso, nós admitimos que o corpo está em equilíbrio e traçamos o diagrama de corpo livre do corpo. Na sequência, nós resolvemos as equações de equilíbrio e determinamos o valor da força de atrito necessária para manter o corpo em equilíbrio. Por fim, nós precisamos checar nossa hipótese de equilíbrio, comparando o valor da força de atrito calculada com seu valor limite. Se a força de atrito for menor ou igual ao seu valor limite, a hipótese estava correta, o corpo está em equilíbrio e a força de atrito é igual ao valor calculado. Caso o valor da força de atrito seja maior que seu valor limite, então a hipótese de equilíbrio está incorreta. Nesse caso, há deslizamento do corpo e a força de atrito tem valor igual à força de atrito dinâmica. Nos problemas do tipo 2, o enunciado do problema informa que o deslizamento é iminente e todas as superfícies nas quais o deslizamento é iminente são conhecidas. Nesses casos, a solução é mais direta, pois, se o deslizamento é iminente, a força de atrito vale seu valor limite. Representando as forças de atrito por seu valor limite, só é necessário resolver as equações de equilíbrio para as incógnitas do problema. Já nos problemas do tipo 3, o problema informa que o deslizamento é iminente, mas não diz em quais superfícies. Nesses casos, a solução é mais trabalhosa, porque precisamos encontrar em quais superfícies o deslizamento é iminente por tentativa e erro. 2 métodos de análise podem ser usados para resolver problemas do tipo 3. No primeiro método, nós determinamos todos os possíveis casos de deslizamento iminente. Para cada caso de deslizamento, nós resolvemos as equações de equilíbrio, tomando f igual ao seu valor limite. Normalmente, para cada caso de deslizamento assumido, uma solução diferente será obtida. Resolvidos todos os casos, nós analisamos todas as soluções e escolhemos a resposta certa por inspeção. Veja que o método é trabalhoso porque é necessário avaliar todos os possíveis casos de movimento iminente dos corpos. Um segundo método de análise, similar ao primeiro,
começa determinando todos os possíveis casos de deslizamento iminente. Ao invés de resolver todos os casos, nós escolhemos um deles e resolvemos as equações de equilíbrio. Para esse caso, nós comparamos o valor da força de atrito encontrada em cada superfície com seu valor limite. Se todas as forças de atrito são menor ou igual ao seu valor limite, a solução está correta. Caso contrário, se alguma força de atrito exceder seu valor limite, a solução está incorreta e devemos analisar outro modo de deslizamento iminente, repetindo o processo até encontrar a solução correta. Veja que exercícios do tipo 3 são os exercícios mais trabalhosos envolvendo atrito, porque todas as possibilidades devem ser checadas. Para praticar, vamos fazer alguns exercícios. Nessa aula, vamos fazer exercícios mais complexos que os exercícios da aula anterior, envolvendo 2 ou mais corpos em contato, com força de atrito atuando em mais de uma superfície. Nesse primeiro exercício, o exercício pede o maior valor da força P, que pode ser aplicada ao bloco A, sem que nenhum dos blocos se mova. Veja que esse exercício pede o valor da força P, mas ele não diz em qual das superfícies o deslizamento é iminente. Então esse é um problema do tipo 3. O que nós precisamos fazer é checar todas as possibilidades de movimento. O que pode acontecer com esse sistema ao aplicar essa força P é que só o bloco A desliza sobre o bloco B, ou os dois blocos deslizam junto para a direita. Como tem duas possibilidades de deslizamento iminente, eu tenho que checar as duas. Para isso, eu começo fazendo o diagrama de corpo livre do sistema completo e o diagrama de corpo livre de cada um dos corpos separados. Nesses diagramas de corpo livre, eu vou ter o peso de cada um dos blocos. Nos diagramas de corpo livre separado também tenho os pesos. E aí veja que a tendência de deslizamento do sistema completo, quando sujeito a essa força P, é deslizar para a direita. Então a força de atrito vai estar no sentido contrário à tendência de deslizamento. Claro que também é normal, vai ser normal a superfície. Quando eu represento os dois corpos separados, aqui eu tenho as forças normais, e aí eu tenho que indicar a força de atrito entre os corpos. Observando esse diagrama de corpo livre, a tendência de movimento ao aplicar essa força P é que o bloco A deslize sobre o bloco B. Se o deslizamento do bloco A é para a direita, a força de atrito sobre o bloco é no sentido contrário, então ela é para a esquerda. Por ação e reação, aqui no bloco B, essa força de atrito vai ser para a direita. Então aqui eu tenho todas as forças atuando no meu sistema. Veja que eu tenho P, F1, N1, F2 e N2. 5 incógnitas. Para cada um dos corpos, eu tenho duas equações de equilíbrio, somatório de forças em x e y. Então eu tenho 4 equações disponíveis. Para determinar todas as incógnitas, na iminência do movimento, uma dessas forças de atrito é μ vezes a normal. Então eu tenho que checar as duas possibilidades. E aí, para ilustrar os dois métodos que nós vimos nos slides, o método de análise 1, nós analisamos todas as possibilidades de movimento. E os dois casos são só o bloco A desliza ou o bloco A e B deslizam juntos. Se o deslizamento iminente ocorre na superfície 1, ou seja, só o bloco A desliza, então a força de atrito na superfície 1 é μ vezes a normal. Nesse caso, para o bloco A, somatório de forças em x igual a 0, P vale 20 newtons. A segunda possibilidade é o deslizamento iminente na superfície 2, ou seja, o bloco A e B deslizam juntos. Nesse caso, a força de atrito na superfície 2 é μ vezes a normal. Do DCL do sistema completo, somatório de forças em x igual a 0, P igual a 30 newtons. E aí aqui eu tenho os meus dois casos, as duas possibilidades. E aí eu tenho que escolher qual deles que vai acontecer. Quando a força P for de 20 newtons, há iminência de deslizamento do bloco A sobre o B. Então o que vai acontecer é esse caso e não esse. Então, a maior força que eu posso aplicar ao bloco A, sem que haja movimento de qualquer bloco, é P igual a 20 newtons, com o deslizamento iminente na superfície 1. Se nós formos resolver o exercício pelo método de análise 2, o começo é igual.
assuma que o movimento é iminente na superfície 1. Nesse caso, a força de atrito é o valor máximo, μ vezes a normal, portanto, P igual a 20 newtons. Ao invés de calcular a força P para o caso 2, no método de análise 2, nós checamos essa hipótese. Como nós fazemos isso? Bom, do equilíbrio do bloco B, somatório de forças em x igual a 0, F2 é 20 newtons. E aí nós comparamos essa força com a máxima força de atrito possível no bloco B. A máxima força F2 é μ vezes a normal N2, 30 newtons. Como essa força F2 é menor que o valor máximo, então essa hipótese está correta. Portanto, P vale 20 newtons. Veja que se essa força F2 fosse maior que o máximo valor possível, então essa hipótese estaria errada e a gente teria que checar a outra hipótese. Esse exercício pergunta se é possível que o sistema mostrado na figura esteja em equilíbrio. Veja que o que nós temos aqui é um sistema formado por uma barra AB apoiada sobre um bloco C. A barra B tem uma massa de 500 kg e o bloco C uma massa de 300 kg. E o exercício fala que em A o atrito é desprezível, mas em B e em C o coeficiente de atrito estático vale 0,4. A pergunta do exercício é se esse sistema está em equilíbrio. Então, como ele deu todas as forças atuando no sistema e quer saber se o sistema está em equilíbrio ou não, esse é um problema do tipo 1. E para analisar esse sistema, eu posso fazer o diagrama de corpo livre do sistema completo, mas eu tenho que checar as forças de atrito em todas as superfícies. Então, já vou fazer o diagrama de corpo livre da barra AB e do bloco C separados. Em A não tem atrito, então eu só tenho uma força normal. E em C eu tenho a força de atrito do piso. Tenho também o peso de cada um dos elementos. E aqui no contato entre B e C, eu tenho a força normal à superfície de contato. E aqui eu tenho que representar as forças de atrito. E aí veja, a tendência desse bloco, com o peso puxando ele para baixo, é escorregar ao longo do plano inclinado e escorregar sobre a caixa. Se esse ponto B escorrega para a esquerda, a força de atrito tem que atuar para a direita. Por ação e reação no bloco, essa força é para a esquerda. A mesma coisa o bloco C. Se esses dois corpos deslizam junto, com o peso do bloco A, esse sistema vai todo para a esquerda, então a tendência é o bloco C deslizar para a esquerda. Portanto, a força de atrito do chão sobre o bloco C é para a direita, contrária à tendência de movimento. E veja que aqui nós temos NA, FB, NB, FC e NC, 5 incógnitas. Mas nós temos também 5 equações. 2 equações de equilíbrio de força para o bloco C e 3 equações de equilíbrio para o corpo rígido AB. Posso determinar todas essas incógnitas. Para a barra, somatório de momentos em relação a B, NA 2.200 newtons, somatório de forças em X, FB 1.700 newtons, somatório de forças em Y, NB 3.400 newtons. Sabendo FB e NB, para o bloco C, somatório de forças em X e Y, NC 6.400 newtons, FC 1.700 newtons. Determinadas as forças necessárias para manter o equilíbrio do sistema, agora eu tenho que checar a hipótese de equilíbrio. Então eu tenho que verificar se essas forças de atrito são menor ou não ao valor limite. A máxima força de atrito em B e em C é o coeficiente de atrito μ vezes a normal NB e NC. A máxima força de atrito em C é 2.500 newtons e o valor que nós calculamos é 1.700. Então, em C ocorre equilíbrio. Mas em B, observe que a máxima força possível é 1.380 newtons, menor que o valor que nós calculamos. Portanto, a superfície B não é capaz de suportar essa força tangencial. Então, para esse problema, essa força tangencial não é capaz de suportar essa barra. Esse sistema não está em equilíbrio. Nesse exercício agora, nós temos essas duas barras conectadas em B e apoiadas na superfície com atrito em C, e o exercício pede um menor
e o maior valor da força P para a qual o sistema estará em equilíbrio. Nesse exercício, nós temos um sistema de corpos interligados por pinos. Em A tem um apoio por pino e em C tem uma superfície rugosa cujo coeficiente de atrito vale meio. O que o exercício quer saber é o menor e o maior valor dessa força P que mantém esse sistema em equilíbrio. Veja que a única superfície que tem força de atrito é essa C. Então eu quero saber o valor de P na iminência do movimento e eu sei a superfície onde o movimento é iminente. Então esse é um problema do tipo 2. Resta analisar nesse problema os casos de maior e menor valor da força P. Para isso, eu vou começar fazendo o diagrama de corpo livre do meu sistema completo. As barras A e B têm massa de 100 kg, portanto eu vou representar os pesos dela no centro geométrico delas. Em A tem um apoio por pino, duas reações, AX e AY, a força P sendo aplicada. Em C eu vou ter uma força normal, e aí eu vou ter duas possibilidades para a força de atrito. Ocorre que, por causa dos pesos das barras, a tendência de movimento desse sistema é deslizar para a direita. Então, quando o deslizamento é para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Então, eu vou determinar a menor força P na iminência do deslizamento desse sistema para a direita. Então, quando a força de atrito está para a esquerda. O outro caso limite que eu vou estudar é o seguinte. À medida que essa força P aumenta, uma hora ela vai vencer o atrito e vai começar a empurrar todo esse sistema para a esquerda. Então, na iminência do movimento, esse ponto C vai se deslocar para a esquerda. Nesse caso, a força de atrito vai ser para a direita. Então, o maior valor da força P é tal que ele tem que vencer essa força de atrito. Veja que no meu diagrama de corpo livre, os dois casos que o exercício está perguntando são quase idênticos, a única diferença é na direção das forças de atrito. Para essa, eu vou calcular o menor valor da força P e para essa o maior valor da força P. E aí o que eu vou ter? AX, AY, NC, FC e P. 5 incógnitas. Como eu sei que o sistema está na iminência do movimento, essas forças de atrito é μ vezes a normal. Então eu tenho, na verdade, 4 incógnitas para o problema, só que só 3 equações de equilíbrio para esse sistema completo. De um somatório de momentos em relação a A, eu elimino essas duas incógnitas. Então eu escrevo uma equação em função da reação NC e da força P que o exercício quer saber. Vou conseguir obter uma segunda equação desmembrando o meu sistema. Então aqui eu vou ter o diagrama de corpo livre só da barra BC. No pino, eu vou ter as duas componentes da reação, BX, BY. E aí para esse corpo, eu também posso escrever somatório de momentos em relação a B, elimina essas duas incógnitas, e vou chegar numa segunda equação para P e NC. Veja que agora o momento em relação a B pode ter a força de atrito para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, eu vou determinar o máximo valor da força P e, nesse caso, o mínimo valor da força P. O momento das duas forças vai diferir no sinal. Então, aqui eu tenho o sinal de mais ou menos para representar os dois casos possíveis. Resolvendo esse sistema de duas equações, duas incógnitas para os dois casos, eu vou ter que o máximo valor possível da força P, que mantém o sistema em equilíbrio, é 1.630 newtons, e o menor valor, 530 newtons. Portanto, para qualquer valor da força P nesse intervalo, o sistema estará em equilíbrio. Forças maiores ou menores que isso, haverá deslizamento, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo se a força é menor ou maior que esses limites. Nesse último exercício, nós temos um bloco C apoiado sobre um tambor, que está sendo puxado por uma força horizontal P. E o exercício quer saber o maior valor da força P que pode ser aplicado, mantendo a condição de equilíbrio do sistema. Veja que o exercício fornece os pesos do tambor e do bloco, e fornece também os coeficientes de atrito em todas as superfícies de contato, aqui em A e aqui em B. Nesse problema, nós temos que observar que tem duas possibilidades para o movimento iminente. E aqui o que acontece é o seguinte, aplicando essa força P pode acontecer duas coisas.
Ou ele fica parado em B e desliza em A, então ele rola em torno de B e o deslizamento é iminente em A. Ou ele fica parado em A e desliza em B, ou seja, ele rola em torno de A. Como tem duas possibilidades de movimento, e eu não sei em qual das superfícies o deslizamento é iminente, então esse é um problema do tipo 3. Então eu tenho que checar as duas possibilidades de movimento. Começo fazendo o diagrama de corpo livre do sistema. Aqui o diagrama de corpo livre do bloco e do tambor. Os pesos do bloco e do tambor, a normal da parede, a força P sendo aplicada, a normal entre o bloco e o tambor e a normal do chão sobre o tambor. Aplicando essa força P, esse tambor pode deslizar para a direita. Então a força de atrito vai ser contrária à tendência de movimento. Então FA e FB são para a esquerda, por ação e reação. No bloco C, essa força FA é para a direita. Colocados todas as forças no meu diagrama de corpo livre, eu tenho NA, FA, NB, FB, NC e P. 6 incógnitas. E eu tenho 3 equações de equilíbrio para o tambor e 2 equações de equilíbrio para o bloco. 5 equações. Na iminência do movimento, uma dessas forças vai ser μ vezes a normal, que me dá uma sexta equação e permite determinar todas as incógnitas do problema. Como é um problema do tipo 3, eu não sei qual das superfícies o deslizamento é iminente. Então eu tenho que checar essas duas hipóteses. Se o deslizamento é iminente em A, então a força de atrito em A é μ vezes a normal. Ela vai valer 15 newtons. Daí, do DCL do tambor, somatório de momentos em relação a B, eu posso calcular P 90 newtons. O segundo caso é o deslizamento iminente em B. Nesse caso, a força de atrito em B é μ vezes a normal, 30 newtons. E aí, de novo, do diagrama de corpo livre do tambor, somatório de momentos em relação a A igual a zero, P é 36 newtons. E aí aqui eu tenho as duas possibilidades. A que vai acontecer primeiro é a força P menor, de 36 newtons. Quando a força P ultrapassar esse valor, a força de reação em B necessária para manter o sistema em equilíbrio vai ser maior que o máximo valor possível. Então, para a força P maior que isso, o sistema não está mais em equilíbrio. Então, esse caso não pode ocorrer. Assim, a maior força P que eu posso aplicar é a força de 36 newtons, com deslizamento iminente em B. Na aula de hoje, nós continuamos a estudar o problema do atrito seco. Lembrando do que vimos na aula passada, a força de atrito é uma força tangencial à superfície de contato que resiste ao movimento de uma superfície em relação a outra. Isto é, a força de atrito é sempre oposta ao movimento ou à tendência de movimento. Quando não há deslizamento, o máximo valor da força de atrito é igual ao produto do coeficiente de atrito estático pela força normal. Mas lembre-se que a força de atrito pode valer qualquer valor desde zero até seu valor limite. Nós vimos na aula de hoje que existem 3 tipos de problema envolvendo atrito estático. Todos os problemas são analisados traçando-se os diagramas de corpo livre necessários e aplicando as equações de equilíbrio aos corpos, checando se são satisfeitas as condições de atrito. No tipo 1, não sabemos se o movimento é iminente, então precisamos checar se o corpo está em equilíbrio ou não e calcular o valor da força de atrito. Nos problemas do tipo 2, é dado que o movimento é iminente e está claro do problema em quais superfícies o deslizamento é iminente. Nesses casos, nós sabemos o valor da força de atrito em cada superfície em que o deslizamento é iminente, e basta resolver as equações de equilíbrio para as incógnitas do problema. Nos problemas do tipo 3, sabe-se que o deslizamento é iminente, mas não se sabe em qual superfície ocorrerá o deslizamento. Dos 3 casos, esse é o mais trabalhoso, porque é necessário checar todas as possibilidades e resolver todos os possíveis casos de deslizamento para encontrar a resposta correta do problema. E por hoje é isso. Muito obrigado.